me chamo Metoyan e você está aqui no meu canal de leituras virtuais de tarô. Bom, esse vídeo aqui, ele é um vídeo de uma leitura sobre como as pessoas enxergam você, né? Como elas te veem aí na vida e tudo mais. O que é importante saber sobre esse vídeo aqui? Uma coisa que é importante, que as pessoas muitas vezes não têm em mente em leituras desse tipo, é que, geralmente, as pessoas são diferentes em cada cenário e âmbito da sua vida. Então, por exemplo, no trabalho, ela costuma ter uma personalidade, em casa, ela costuma ter uma personalidade um pouco diferente, com os amigos, num curso e assim por diante. Então, tenha em mente que, aqui nessa leitura, vai ser importante que você pense nela focando em um ambiente da sua vida. Pode ser um setor, pode ser amoroso, pode ser família, pode ser social, pode ser profissional, pode ser de estudos. Pensa aí no que faz mais sentido para você e que você precisa de respostas nesse momento. Então, se você também quiser até pensar de uma forma geral, você pode. Porém, tenha em mente que quando é muito geral, assim, sendo que as pessoas são muito complexas, a tendência é que a leitura bata menos. Mas você também pode, se você quiser. Que aí a energia do tarô vai pegar o geral de você, né? O que é mais evidente em todos os cenários em conjunto. Mas eu dou o conselho de você focar em um cenário para ser melhor, né? E também dou a dica de você ver o cenário que está indo menos bem na sua vida, para você poder ter um direcionamento do que fazer e melhorar. Porque aqui, quando eu faço uma leitura, eu sempre dou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou o que aconteceu, e depois eu faço um aconselhamento com as cartas que saem. Tudo bem? Bom, dito isso, eu vou precisar então agora que você, depois de pensar qual o âmbito, ou se é um âmbito geral, do que você quer saber de como os outros te veem, você escolha uma das pedrinhas, que é a pedrinha branca, a pedrinha lilás ou a pedrinha preta, tá bom? Se você tiver dificuldade para escolher, lembrando que você tem que escolher intuitivamente e não racionalmente, ou seja, não escolher a pedrinha pelo tamanho, ou escolher de forma intuitiva, você tem que sentir. Se você não souber como fazer isso muito bem, tiver dificuldade de entender como utilizar essa leitura virtual de uma forma boa para você, eu tenho um vídeo já no canal, que eu vou deixar aqui linkado na descrição, para você poder também ter essa informação de como escolher e como aproveitar uma leitura virtual para você ter o melhor para você. Tudo bem? Bom, dito isso, eu vou começar aqui com a pedrinha branca, para quem escolheu ela. Deixa eu retirar essas daqui, por enquanto. E vamos lá com a pedrinha branca, para poder entender como as pessoas te veem, né? Essa é uma leitura importante de autoconhecimento, para que você saiba no que você está indo bem, né? Em como as pessoas te enxergam, e no que você não está indo tão bem. Porque nessa leitura vai mostrar os pontos positivos e os negativos, e a energia geral dessa pergunta, tá bom? Então, vamos lá ver aqui, segundo o tarô, como as pessoas te veem. Vamos lá. Bom, achei muito interessante essa leitura, que saíram energias de 3 naipes diferentes, e isso me diz um pouquinho já de que talvez você seja uma pessoa que tenta conciliar as coisas, porque em 3 cartas saíram 3 naipes, ou seja, você deve ser uma pessoa que tenta realmente equilibrar, o que já é uma coisa boa. Bom, primeiramente, o que eu quero falar aqui
é que a energia principal da sua leitura é esta, que é a Rainha de Copas, uma carta que fala muito, muito, muito de emoções, tá? E essa carta, ela é muito poderosa no sentido de falar que você provavelmente é uma pessoa que é vista de uma forma amorosa, acolhedora, uma pessoa que, num geral, tem uma energia afetiva forte, que as pessoas percebem e valorizam, tá? Porque a Rainha de Copas, ela é a rainha das emoções. Ela é a pessoa que sabe muitas vezes gerenciar suas emoções, então dar o que as pessoas precisam disso. É uma pessoa que realmente costuma demonstrar carinho, e se ela não demonstra, ela sente muito carinho e consegue ser muitas vezes uma pessoa que faz os outros se sentirem emocionalmente bem, tá? Então essa é uma característica aqui muito importante, geral aí já da pessoa, no caso você. Bom, aí aqui o que temos, né? Temos um 7 de paus no positivo, o que me fala que você provavelmente é uma pessoa bastante batalhadora. No caso, as pessoas te veem dessa forma. Uma pessoa que você vai atrás dos seus objetivos e que você luta por eles. Você é uma pessoa que se defende quando precisa, não é uma pessoa que geralmente é vulnerável, digamos assim, né? Apesar dos sentimentos, né, que você tem e que você demonstra. Então, assim, você consegue ser uma pessoa que se posiciona, você consegue ser uma pessoa que tem uma, como posso dizer para você, uma energia de alguém que não é manipulável, entende? Porque muitas vezes uma pessoa muito emocional é vista de uma forma potencialmente manipulável. E aqui não é o caso com essa carta aqui, tá? No positivo. As pessoas sentem que você consegue ser essa pessoa que se impõe e que vai fazer o que é preciso, que, por exemplo, apesar de gostar muito, apesar de estar emocionalmente envolvida numa situação, você vai conseguir fazer a decisão que é necessária, você vai conseguir fazer o que vai ser bom para você também, e não só ao outro. E isso é uma coisa muito positiva, tá bom? Agora, vamos lá para a energia que é mais difícil. 4 de ouros. 4 de ouros aqui me fala que, apesar de você ser essa pessoa que é vista de forma emocionalmente muito acolhedora, que consegue defender seus objetivos e não ser manipulável, ser uma pessoa, assim, de força e de movimento, porque essa carta também me fala de movimento, de você não ser uma pessoa parada, ser uma pessoa que faz o que precisa fazer. Ao mesmo tempo, essa carta, se você for ver, é uma carta que é o 4 de ouros, ela é uma carta bem parada. Aqui é o 7 de paus, tá? O 4 de ouros é uma carta parada que fala de questões contidas. E quando isso está aliado à Rainha de Copas, isso pode me falar que você potencialmente é uma pessoa que, por mais que você deixe as pessoas emocionalmente acolhidas e façam elas se sentir bem nesse âmbito emocional, ao mesmo tempo as pessoas reconhecem que você retém muito as suas emoções. Então, é muito possível que você seja uma pessoa que se apega muito, né, emocionalmente. Então, você, por exemplo, tem dificuldade de conseguir afetivamente deixar as coisas fluindo mais tranquilamente. Você é uma pessoa que geralmente vai ficar mais em cima, vai ter uma necessidade de estar perto, vai ser uma pessoa que vai querer abraçar realmente o outro. Então pode ser que as pessoas reconheçam que você tem uma necessidade de estar perto com muita frequência, que você tenha uma questão de realmente ir atrás das pessoas e ficar ali o máximo que você puder, muitas vezes. Então elas podem ver esse seu apego, basicamente, tá? E esse apego aqui também pode me falar de você, às vezes, ter dificuldade com as suas emoções no quesito de deixar elas irem quando é necessário, assim como também lidar com elas. Porque quando a gente abraça uma coisa, como você está vendo nessa carta, isso significa que
isso tá contido, está segurado, né? Está... E isso implica em que, por exemplo, se você tem um problema com uma pessoa, você vai ter dificuldade, se isso envolver principalmente as suas emoções, você vai ter dificuldade de lidar com essa questão. De, por exemplo, soltar essa pessoa, soltar essa emoção. Então, se você tiver raiva, você vai provavelmente guardar raiva por muito tempo. Ou então, se você tiver amor, você vai ter amor por muito tempo. Sabe? Você vai ter essa fluidez, essa coisa que seria das emoções conseguirem fluir, que muitas vezes é a água, você vai ter dificuldade de fazer acontecer na sua vida, tá? E aí isso te prejudica no âmbito de que, se não tem fluidez, você tem dificuldade com as mudanças, né? Com as mudanças das emoções. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui, tá? E aí, assim, o que esse quadro geral me diz do que no quesito de aconselhamento para você? Bom, aqui com certeza me diz para você continuar sendo essa pessoa aqui, de defender os seus objetivos, de você fazer as coisas ativamente e você, principalmente, defender os seus sentimentos e saber o momento de defendê-los. Porque essas duas cartas aqui, é interessante porque elas se relacionam de uma forma meio ambígua, né? Elas, por exemplo, aqui pode me falar que você pode ter dificuldade, às vezes, de saber quando defender e quando, no caso, deixar ir, né? Deixar fluir. Até porque essa carta aqui também fala de algo que você defende. Então, ela pode estar relacionada, que às vezes você defende, mas você nem sabe se você deveria, entende? Defender aquele sentimento, aquela coisa que você reteve. Então, assim, tomar cuidado com isso, tá? Com essa sua dificuldade potencial de lidar com seus sentimentos. Então, outra coisa aqui que eu vejo de aconselhamento continue sendo essa pessoa de estar emocionalmente disposta, porque isso é uma coisa boa, mas seja emocionalmente disposta, pensando principalmente em você defender, mais uma vez aqui, o que é bom para suas emoções. Porque isso aqui pode impedir que você faça isso. Porque se você fica retendo coisas e não deixando elas irem, né, você vai ter dificuldades de poder renovar a sua vida e ter novos objetivos, novas coisas para você lutar por elas. Isso vai, talvez, essa retenção vai poder evitar que você se conheça melhor, você explore melhor quem você é. Porque o 7 de paus aqui também pode me falar de alguém que está em busca de uma coisa. Por exemplo, aqui a pessoa está se defendendo, né? Você se defende geralmente quando você precisa se posicionar e enfrentar alguma coisa, certo? Mas se você fica sempre parada numa mesma questão, você não se defende de novas questões. Você entende o que eu quero dizer? Porque não vão ter novos desafios, porque você vai ficar parada nos desafios antigos. Então, basicamente é isso aqui, tá? Se você melhora isso, a visão que as pessoas vão ter de você vai ser melhor, com uma pessoa afetiva que se dispõe, que é emocionalmente profunda, que se dedica, que faz os outros se sentir bem, que é acolhedora, mas que consegue, além de cumprir com seus objetivos e caçar o que é preciso para si, também consegue deixar fluir e não só reter e segurar, que muitas vezes pode ser uma coisa que atrapalhe as suas relações, tá bom? Então é isso que foi na pedrinha branca. Vamos para a próxima pedrinha. Pedrinha lilás.
Vamos lá, Pedrinha de Lás, agora falar de como as pessoas te veem. Como será que elas veem você, seja no âmbito geral, seja no âmbito que você escolheu. Vamos ver aqui o que sairá para você. Bom, bem interessante aqui a tiragem de vocês. Eu achei interessante que saíram 2 cartas de ouros, uma carta que muitas vezes também tem a ver com o trabalho, que é a justiça. Eu imagino que você seja uma pessoa bastante focada nas questões materiais, nas conquistas de objetivos materiais, em questões práticas e rotineiras da sua vida, em ser uma pessoa que tenta ser o mais disciplinada possível, porque essa carta de Cavaleiro de Ouros que saiu como energia geral para você, ela me fala de uma pessoa que é constante nos seus objetivos. Então, ela acredita no trabalho que é feito aos poucos, mas de forma constante, de forma disciplinada, de forma a atingir o que ela quer sem pressa, porque ela acredita muitas vezes que ela precisa fazer o roteiro dela, da maneira dela, e visando um objetivo maior, ainda que seja aos poucos, tá? E, então, assim, essa é a visão que as pessoas têm de você, né? De você ser essa pessoa. Até pode ser que você não se sinta assim, tá? Mas elas veem você dessa forma. Porque, lembrando, esse é um vídeo sobre como as pessoas te veem. Então, essa é a visão delas sobre você. Então, assim, elas te veem dessa forma, como essa pessoa. Pode ser que elas te vejam de uma forma um pouco mais prática, uma pessoa um pouco mais, talvez, realista, pé no chão, que não é tão sonhadora ou que não é tão focada em objetivos mais, digamos assim, talvez emocionais ou talvez um pouco mais livres. Você talvez seja visto de uma forma bem pé no chão. E é interessante que a carta aqui de 8 de ouros me fala que ela reforça essa ideia, né? As pessoas te veem como uma pessoa extremamente constante no que você faz e comprometida com o que você faz, que é essa carta 8 de ouros. Ela é a carta que fala sobre a manutenção constante e sobre o trabalho árduo, né? Tanto é que você vê que é um rapaz trabalhando, né? Então, assim, seja o âmbito que você escolheu, então às vezes pode ser família, mas aqui fala, olha, essa pessoa é vista como alguém que está constantemente se aplicando aquilo. Ela está presente, ela está fazendo o seu, ela não foge do que ela tem que fazer, da maneira como ela tem que fazer. Ela vai fazer o que é preciso para chegar num objetivo que é imposto a ela, uma responsabilidade que ela precisa cumprir. Isso aqui está aqui ainda mais junto com o Cavaleiro de Ouros. Essas 2 cartas me falam bem forte sobre essa questão, tá bom? Agora, nós temos aqui a carta da Justiça no negativo. A carta da Justiça, ela é um arcano maior. E sendo um arcano maior, ela pode me falar que, apesar de você ser essa pessoa que está constantemente tentando fazer a manutenção dos seus objetivos e que está aplicando-se a isso, você pode ter dificuldade, na visão das pessoas, de discernir as questões que envolvem esse âmbito que você pensou. Então, por exemplo, a justiça no negativo, às vezes pode falar de uma pessoa que não consegue ser muito imparcial, entende? É uma pessoa que provavelmente fica muito puxando as coisas para ela, ou para a visão que ela acha correta. As pessoas podem ter uma visão de você como uma pessoa, às vezes, muito dura no que você acha certo, correto. Então, por exemplo, você vê a vida de uma forma bem realista, né, na visão das pessoas. E aí, isso aqui pode indicar que elas acham, às vezes, que você tenta impor a sua visão aos outros. Entende? Porque a justiça no negativo fala de algo que está provavelmente desequilibrado. E na vida existe a vida dos outros e existe a nossa. E elas não necessariamente são compatíveis e elas nem precisam ser, as pessoas são diferentes.
E aí a justiça no negativo pode me falar sobre as pessoas sentindo que você, às vezes, tenta impor sua visão, ou você é uma pessoa que, às vezes, se coloca de forma meio dura nas situações, né, nesse sentido do que você acredita e de que você acha certo ou errado, principalmente. As pessoas podem sentir um pouco de dureza nisso. Ainda que não de forma tão áspera, porque o Cavaleiro de Ouros me diz que essa sua questão, que é vista de forma mais negativa, ela me fala que você não é uma pessoa que faz isso de uma forma áspera, assim, e muito incisiva. É uma coisa um pouco mais sutil, mas que elas sentem de você, tá bom? Então, o que eu posso falar aqui pra você sobre orientação? Aqui me fala forte de você, claro, continuar sendo essa pessoa, né? Principalmente do Cavaleiro de Ouros, de que se aplica a pessoa que tenta fazer o que é o melhor, que é para você, e acreditando que os objetivos são conquistados com esforço, com dedicação constante, que você é uma pessoa que tem que se fazer presente, ainda que a sua maneira e de uma forma talvez um pouco mais devagar às vezes, mas que você tem que fazer essas questões. Isso aqui é muito importante, que você se mantenha e que você saiba também, inclusive, quando esse trabalho árduo aqui precisa às vezes de uma calma mais, né? Porque o Cavaleiro de Ouros me fala sobre você pode trabalhar de forma árdua, mas saiba os momentos de descansar e de andar para você se equilibrar aqui, tá bom? Mas isso aqui é muito bom para você. Agora, a justiça no negativo me fala sobre você tomar cuidado na hora de você se expressar e você demonstrar as suas visões de mundo, sobre o que você acha certo e errado, sobre como você vê as outras pessoas, sobre assim, as suas posições com elas. Porque a dureza da justiça aqui no negativo, ela pode acabar afetando suas relações de uma forma que possa ser prejudicial para você. Porque as pessoas podem, às vezes, deixar, por exemplo, de ir até você, ou deixar de, talvez, ofertar uma oportunidade, ou de se aproximar, ou qualquer coisa assim, por acreditarem que você é uma pessoa que está muito contida e talvez não aceita outras formas de ver, né? Outras formas de enxergar, ou de ser uma pessoa mais de entender o lado do outro, sabe? Então, isso é muito importante, esse equilíbrio aqui, nessa questão da justiça, para que você possa continuar obtendo melhor para você, tá bom? Então é isso, essa foi a pedrinha 2, vamos para a pedrinha 3. Bom, pedrinha 3, vamos ver como que as pessoas te veem. Vamos lá. Espero que você tenha pensado no âmbito, ou então se é um âmbito geral, para que a gente possa visualizar de uma forma mais objetiva. Ou melhor, você, né, possa. Vamos lá. Qualquer barulhinho de fundo eu peço desculpas. Tem um cachorrinho latindo, tem um relógio aqui, cuco tocando. Mas vamos lá. Bom, o que a gente pode ver aqui dessa leitura de tarô sua, né? Pedrinha número 3 aqui. É interessante aqui, também noto, como na opção 1, que existe uma variação dos naipes, o que pode me indicar que as pessoas te veem de uma forma mais equilibrada, tá? E isso muitas vezes pode ser importante aí para você. Porque entre 4 naipes e 3 cartas saíram uma cartinha de cada naipe. Aqui é copas, aqui paus e aqui espadas. Bom, vamos lá.
Primeiramente, a energia geral de você é que você é visto de uma forma bastante gloriosa, de certa forma. As pessoas podem ver você como uma pessoa que como eu posso explicar para você? Ela você tem em você uma certa aura de alguém que conquistou as coisas que você queria, que você conseguiu o que você gostaria, que você está bem, sabe, na sua vida, no que você tem, no que você obteve. Essa é uma carta vista, tanto é que você pode ver que é um cavaleiro sendo glorificado pelos outros, e isso me fala que as pessoas podem ver você como essa pessoa, até como às vezes inspiradora pelas coisas que você alcançou, podem entender você como alguém que é um exemplo a ser seguido. E então as pessoas têm uma visão positiva de você em geral, porque essa é a energia geral da sua tiragem, tá? E aí assim, esse é o lado positivo que as pessoas veem em você, principalmente, que é uma pessoa observadora, uma pessoa que é analítica das situações, é uma pessoa que pensa antes de fazer. Você pode ver que é uma pessoa que guarda com ela a espada, que seria a representação dos seus pensamentos, a representação das coisas que você sente, do que passa na sua cabeça. Então elas veem você como uma pessoa que é cuidadosa, meticulosa, alguém que, ainda que você possa às vezes até não ter tanta experiência nas coisas que você está fazendo, porque o pajem, aqui é um pajem de espadas, pode me falar de questões mais iniciais. Então, se por exemplo você pensou em trabalho, você está começando, apesar de você ser novo, as pessoas já percebem em você, por exemplo, essa característica. Aí se for de um novo grupo social, as pessoas também veem isso. Então assim, as pessoas veem você como uma pessoa cuidadosa, observadora, uma pessoa que tem uma certa habilidade de se sair bem com essas questões mentais, como posso falar, se aproveitar disso de uma forma que seja benéfica para você. Então as pessoas têm uma visão positiva nesse aspecto seu, tá bom? Agora, é interessante aqui que, apesar das pessoas terem uma visão positiva de você, sobre como você, das coisas que você conquistou, de como você se comporta em geral, como você se mostra em geral para as pessoas, principalmente, elas notam também, ainda que de forma sutil, porque o pajem de espadas me fala de uma coisa que pode ser sutil, tá? Essa visão, ainda que ela esteja clara por conta do 6 de paus, tá? Que você pode ser uma pessoa, às vezes, um pouco pessimista, emocionalmente um pouco frustrada, com algumas dores mal resolvidas. As pessoas podem notar em você uma certa insegurança emocional, às vezes de, por exemplo, não ser uma pessoa muito aberta emocionalmente, e notarem que isso tem a ver com o foco que você dá para situações ruins. Então, assim, isso aqui me mostra que as pessoas podem entender você como alguém que não está emocionalmente tão bem, né? Elas podem ver o geral de você aqui, a energia geral está ok, está, nossa, a pessoa, ela é incrível. Mas apesar dela ter vencido as batalhas, ela ter chegado até aqui com esse poder de observação e tudo, parece que é uma pessoa que emocionalmente tem algumas frustrações ali que são visíveis para os outros, tá? Como eu falei, pode não ser algo extremamente visível, mas é algo que elas percebem. Então, às vezes, pode ser por você ser uma pessoa um pouco distante emocionalmente dos outros, não se abre, não fala. Talvez você é uma pessoa muito reclusa em alguns momentos, né? Ou você só se expõe em certos momentos da sua vida, mas em outras questões você é mais recluso, você fica na sua, não dá abertura. E aí as pessoas notam que isso pode ter a ver com questões que estão aí suas emocionais, que te incomodam, um foco em situações que não deram certo e etc, tá bom?
Então, é interessante porque essas duas cartas aqui podem até falar de uma coisa um pouco dicotômica, sabe? Que é bem separado. Porque essa carta fala de coisas que são vitoriosas, essa carta fala justamente de frustrações com situações que não deram certo. Então, é possível que as pessoas vejam você oscilando um pouquinho até entre essas duas características, tá? Agora, assim, o que a gente pode falar aqui de aconselhamento para você? Essa sua questão aqui, de como as pessoas te veem, que é bem interessante, continue fazendo isso, continue sendo essa pessoa que se mostra, como posso falar, que é um exemplo para os outros, né? Continue fazendo isso, porque as pessoas elogiam em você, acredite, porque elas realmente veem em você. Você talvez até, inclusive, não acredite, tá? Porque isso também pode falar de inseguranças. Então, assim, se elas te elogiam nisso, acredite que elas estão falando a verdade. Porque elas estão falando a verdade. Elas realmente te admiram. Só que apesar delas te admirarem e elas observarem isso em você, elas também observam isso aqui e podem, inclusive, ficar frustradas e até chateadas de ver que você se sente dessa forma, apesar delas te admirarem, apesar delas acharem você uma pessoa muito inspiradora, muito bacana, uma pessoa que realmente, se caso ainda não tenha, por exemplo, conquistado objetivos, que tem tudo para obtê-los, né, principalmente com essas características que você tem de ser uma pessoa observadora, ser uma pessoa cuidadosa, ser uma pessoa meticulosa, analítica. Então, isso aqui continue fazendo, mas acreditando, porque eu acho que isso tem muito a ver com você provavelmente não acreditar no que as pessoas te dizem e observam de você. Então, assim, seja mais carinhoso, né, consigo mesmo, carinhosa, né, tenha contigo mais otimismo em ver as taças de pé, porque o 5 de copas fala de alguém que vê as caças caídas, mas não vê as taças que estão de pé ainda, as oportunidades, as coisas boas. Então, olhe mais para o lado positivo. Emocionalmente, tente não olhar tanto para suas dores e as questões que não deram certo, porque todos nós vivemos com questões que não deram certo, mas a gente precisa estar focando no que deu certo, tá bom? Essa é a mensagem do tarô para você. Inclusive, eu agradeço quem viu esse vídeo até aqui e gostaria de pedir, inclusive, que se você gostou, você deixe seu like, você compartilhe aqui esse vídeo com outras pessoas e se você puder se inscrever no canal, eu vou agradecer muito. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.